Se apresenta um pouco, qual que é o seu trabalho? Perfeito. Eu sou psicólogo de formação, de base, sou neuropsicólogo como uma especialização e meu objeto de estudo é a atividade elétrica do cérebro, ou melhor, eu gosto muito de estar focado no estudo do comportamento da atividade elétrica cerebral. Porque eu entendo que como a atividade elétrica cerebral funciona, se comporta, ela vai impactar não só os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos a partir da atividade elétrica vai deflagrar e impulsionar as nossas emoções, e são as nossas emoções que alteram para o bem, para o mal, para mais, para menos os nossos comportamentos. Essa tríade ela é invariável, pensamento, emoção, comportamento. Se você tem um comportamento negativo, um comportamento que te gere desconforto, esse comportamento foi pulsionado por uma emoção que foi estimulada por um pensamento. Essa lógica matemática ela é invariável. Então, se você está num dia desconfortável, com uma emoção desconfortável, sem sombra de dúvida, houve um pensamento que antecedeu isso. A questão é que você pode não ter tido consciência a respeito desse pensamento, mas ele está lá na sua cabeça e é o teu desafio garimpar e encontrar. Então isso tudo para mim é muito encantador e esse é o meu foco, um neuropsicólogo que foca no comportamento da atividade elétrica cerebral. Sensacional, seu trabalho é muito foda, cara. Obrigado. Parece que você veio do futuro. Eu gosto de me projetar para o futuro, mas sempre são ensaios hipotéticos, dedutivos, né, para falar numa linguagem mais acadêmica. Cara, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, mas veio na minha cabeça aqui agora, depois dessa apresentação. Dá pra gente dizer que, por exemplo, se você pegar e colocar aqueles eletrodos aqui em mim e analisar, todos os meus pensamentos vão, se eu ficar aqui pensando um monte de pensamento rápido, não sei o que, você consegue ver essa atividade elétrica acontecendo? Dá pra dizer que nossos pensamentos são puramente atividade elétrica? Perfeita a pergunta. A atividade elétrica é o que há de mais sutil e que pode ser medido, né? Eu costumo dizer que a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próximo dos pensamentos, das emoções e também dos comportamentos. No entanto, o cérebro é uma estrutura absolutamente caótica. Existe um caos sensorial no cérebro e a inteligência superior que o criou, por assim dizer, né, tentando fazer uma metáfora aqui mais palatável, mais fácil de se digerir, eu fico imaginando que quem configurou o nosso cérebro provavelmente teve uma inteligência superior à nossa para nos constituir com essas possibilidades, deve ter pensado assim, esse cérebro vai tomar conta de muitas coisas e vai acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, portanto, essa pessoa, esse cérebro, ele precisa ter uma consciência, que é um foco de luz em algo que a atenção vai estar focada e ele vai ter percepção em tempo real, mas outras tantas coisas, numa infinitude muito grande, vai estar acontecendo no background, no fundo. Então, quando a gente fala de pensamento, não só a captação da atividade elétrica, ela não mede tão simplesmente o que você está pensando na hora, ela mede aquilo e a infinitude de tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas a sua pergunta é interessante porque quando a neurociência tomou conta disso, ela começou a pensar na ideia de captar o que nós chamamos de potencial evocado. E aí o potencial evocado ele foi dividido em algumas partes que são muito comuns e corriqueiras na nossa rotina fisiológica. Então vamos pensar, por exemplo, no potencial evocado ocular. Olha que coisa interessante. Como o teu cérebro reage a partir do momento em que uma luz se acende diante dos teus olhos. Então, esse potencial evocado hoje é conhecido na neurociência como P300. P de potencial 300, imagine você. É uma referência aos 300 milissegundos, a terça parte de um segundo mais rápido do que o piscar dos teus olhos, que a gente toma consciência das coisas. Então, um potencial evocado ocular, quando você liga a luz, o seu cérebro precisa de 300 milissegundos para perceber que a luz foi ligada.
Sensacional. Ou seja, é um processo tão rápido que você tem a sensação que ela acontece em tempo real. Não é em tempo real, tem um delay, tem um atraso. Mas esse atraso é tão pequeno diante da forma como a gente compreende o tempo que você tem a sensação que é em tempo real. Olha que interessante. E aí existe o potencial evocado cognitivo, que é um potencial evocado que analisa exatamente o momento de uma ação realizada por um pensamento, que a consciência dele também dura 300 milissegundos. E aí eu quero te fazer uma comparação aqui que eu considero extremamente curiosa e depois contar um caso. A primeira questão é que o potencial evocado cognitivo, ele acontece nos 300 milissegundos, e o potencial evocado de uma reação instintiva, ele acontece em 200 milissegundos. Ou seja, estamos caminhando numa calçada e de repente vem uma casa onde a proteção dela é toda de grade e tem um pitbull lá dentro muito feroz que afasta todo mundo. Então, na hora que a gente está passando, falando de um projeto especial, como uma temporada do Lutz Podcast na Chapada Diamantina, vê que o cachorro vem, uau! Dá um susto. Dá um susto. A gente tem uma reação em 200 milissegundos. E depois a gente vai pensar e tomar consciência, por exemplo, se ele atravessou a grade e a gente tem que continuar correndo. Olha que interessante. Então esse mecanismo é um mecanismo de defesa muito útil, porque o nosso cérebro ele está configurado para nos afastar de um perigo real numa velocidade superior à velocidade da nossa tomada de consciência, mesmo em pensamento. Ou seja, no susto, a gente reage e depois pensa se o susto continua, se o perigo continua, ou se a gente pode relaxar. Olha que interessante. E agora o caos que eu prometi contar. Eis que um sujeito fez um treinamento considerado muito bom. Ele treinou fingir que ele não enxergava mais. E ele conseguiu passar em várias perícias médicas, porque ele treinou o teste, por exemplo, o reflexo, de você empurrar o dedo nos olhos e ele não piscava. Só que um médico muito... Como que ele fez isso? Ele foi treinando em casa a questão das reações, a entendi. questão do olhar aleatório, enfim, foi estudando qual era o comportamento, o trejeito, o estereótipo de alguém que passou a não enxergar mais. E o principal treinamento de todos era não reagir ao reflexo, que é um teste médico considerado de primeira linha para você saber se uma pessoa está enxergando ou não. Dá um susto nela. Exatamente. Porque, teoricamente, o potencial evocado da reação do susto vai simplesmente mostrar que o sujeito está ativo ali. Eis que ele tentou tudo isso e conseguiu passar. E quando ele chega em um médico muito mais perspicaz, desconfiou daquilo. E aí ele encomendou uma avaliação de potencial evocado visual, né? Então, quando o sujeito vai à análise, o neurofisiologista faz essa análise e percebe que a atividade elétrica na região responsável pelas respostas a estímulos visuais, como cores, luzes, mudança de frequência de luz, o cérebro dele respondia. Então, o potencial evocado visual, ocular, por assim dizer, mostrou que esse sujeito ele enxergava, ele estava fingindo. Tava atuando, né? Atuando, exatamente. Aprendeu quais que eram os testes que o pessoal fazia e aprendeu a lidar com eles. Exatamente, exatamente. E foi justamente uma ferramenta da neurociência que conseguiu dar um parecer honesto, um parecer justo, baseado em um processo científico, validado, e que conseguiu mostrar esse resultado. Ultimamente, Braulino, eu venho pensando se... Você falou sobre os pensamentos e isso poder potencializar uma emoção, né? Sim. Essa resposta de 200 milissegundos... Que é a resposta do susto, a resposta da consciência é 300 milissegundos. Me faz pensar se, por exemplo, se o que, na verdade, gera um pensamento, por exemplo, um pensamento negativo, um pensamento ansioso e tal, é uma emoção que já aconteceu antes de ter acontecido algum pensamento, sabe? Antes de ter entrado na consciência. Então, por exemplo, eu tô muito acreditando ultimamente que
grande parte de emoções negativas que a gente sente, ou medos e coisas assim, poderiam ser resolvidas com ajustando questões fisiológicas mesmo, assim, sabe? De dormir bem, de se alimentar bem, etc. Sem dúvida. Porque tem vezes que você dorme bem, cara, você não se acorda sem... Você dorme mal, quer dizer, você acorda sem ter nenhum pensamento prévio, mas você já acorda mal, deprê, ou ansioso, irritado. Perfeita então, a tua analogia. Não é a emoção... Será que não é a emoção que gera os pensamentos? Impulsiona. Perfeita a tua pergunta. E dá pra gente esclarecer ampliando a consciência, até porque uma ideia, uma consciência que se expande nunca mais volta para o tamanho original, né? De novo a gente volta para aquela questão. Se você dormiu mal, você fragiliza o seu cérebro. Quando você está dormindo é a hora que o carro do lixo passa. Literalmente o sono é o momento de reciclagem metabólica, é o momento de reciclagem onde as células nervosas que liberam excrementos e outras toxinas são limpas, são lavadas, são lubrificadas, por assim dizer. Então, quando o cérebro ele está uma noite mal dormida e você acorda, de certo modo, do ponto de vista fisiológico fragilizado, você tende a voltar para emoções que já estão consolidadas naquilo que a gente chama de circuito reverberante. Então, às vezes, o que é um circuito reverberante? São situações que estão guardadas na memória de processos que você passou, que gerou uma conclusão através de uma elaboração cognitiva, pensamento, memória, atenção e tudo junto, e aquilo ficou guardado como uma possibilidade de deflagrar um estado de alerta. Então, o fato de você ter dormido uma noite mal, ele volta você para a condição daquele estado de alerta. Por quê? Porque uma noite mal dormida é tão simplesmente um fator absolutamente rápido para te colocar em estado de estresse. E para o cérebro não tem diferença o que é um estado de estresse fisiológico, porque você está com fome, porque você brigou com a namorada, porque sua mãe está na UTI, porque você dormiu mal. Tudo é uma condição que colocou o sistema todo em estado de alerta. Então ele tenta fazer um processo generalista para te proteger dessas vertentes. E é aí que acontecem as conexões que a gente chama dos circuitos reverberantes. Seu cérebro está fragilizado tão simplesmente porque não dormiu, não deu tempo de fazer a limpeza devida, e pensamentos e conectados com memórias anteriores começam a te dar estados de alerta. Como esse processo todo não é consciente, é muito justo você elaborar um pensamento que tem uma linha lógica de pensar que talvez naquele momento aquela emoção pode deflagrar do teu pensamento. Mas na verdade a única questão que houve é que você não teve consciência, e ainda a gente, não só você, nenhum de nós temos consciência total de tudo que a nossa mente inconsciente elabora. Como que a gente avança nisso, expandindo o foco da consciência? Nesses exercícios de elaboração, inclusive mental. Então, assim, situações muito corriqueiras do dia a dia pode gerar situações dentro do cérebro sem precedentes, coisas muito simples, né? Às vezes passar por alguém na rua que o trejeito, o símbolo, a forma de atuar, a postura daquela pessoa deflagrou um gatilho de memória dentro de ti. Isso é muito louco, eu percebo. E aí, sem precedentes, isso pode gerar resultados cerebrais, inclusive mudanças, apesar de sutis, absolutamente grandiosas. Como é que isso pode impactar esse fato de, por exemplo, às vezes você nem perceber, e aí do nada você tá sempre cantando uma música que faz mó tempão que você não ouve, uma música que, né, ficou ali na sua cabeça do nada, aí você vai perceber, na verdade, que você ouviu alguma coisa em algum momento daquele dia que... Sim. E foi inconsciente, né? Sim. Eu percebo isso direto. Sim. Essa pergunta é muito boa, mas continue. Você acha que essas percepções inconscientes que estão rolando o tempo inteiro, como é que isso pode afetar a saúde mental da pessoa, por exemplo? Porque ela nem pode perceber, e às vezes os sinais do ambiente estão dando sinais pro cérebro dela que ela tá se afundando, ou tá deixando ela mais ansiosa, sei lá. Perfeita a tua elaboração. Eu estou convencido cada vez mais que a nossa memória ela é holográfica. O que é um holograma? O holograma é aquela estrutura que qualquer parte que você tirar de um pedaço de holograma, ele vai representar o todo.
Vamos pensar em um filme fotográfico dos anos 90. Você pega um filme para ser revelado e corta um pedaço dele e projeta na luz, você vai projetar a parte daquele filme a qual ele estar ali íntegro. O holograma, qualquer pedacinho que você tiver, ele representa o todo. É como se você pegasse um pedaço do filme de revelar lá da Kodak dos anos 90 e qualquer pedacinho que você projetar, ele vai representar a foto por inteiro. Então, a memória, na minha visão, cada vez mais ela é holográfica. Primeiro porque a memória ela está conectada e ela está... várias áreas do cérebro participam de um processo para você resgatar uma memória. Vários. A gente já sabe, por exemplo, que a memória a memória de curto prazo, por exemplo, está na região pré-frontal, mas existem várias conectividades ali trabalhando juntas. Uma delas é a conexão exatamente com o sistema límbico, que é responsável pelas emoções. E vários gatilhos minêmicos vêm exatamente pelo peso emocional de alguma coisa que você viu, viveu, cheirou, recebeu, sentiu. E quanto mais peso afetivo tem, um registro especial e cada vez maior vai ter lá dentro da tua memória. Voltando para a tua pergunta, para fechar esse raciocínio, a tua mente inconsciente ela é capaz de selecionar o que você suporta ter consciência. Como assim? A sua mente inconsciente é capaz de criar um crivo, um bloqueio, uma porteira para liberar ou impedir que você tenha acesso a determinadas memórias. Sem dúvida. E o critério é muito simples. Você está preparado emocionalmente? Se a mente inconsciente avaliar que não, você não terá acesso a essa memória, apesar dela ser sua. É um mecanismo de proteção. Imagine você. Cara, então é uma autenticação de duplo fator. Ou você prova que você tem capacidade consciente e amplitude, e você também tem que provar que não só a amplitude, mas que você tem estrutura emocional para tal. Ou seja, a autenticação de duplo fator para entrar em contato com memórias traumáticas, por exemplo, você tem que provar que você expandiu verdadeiramente a tua consciência e que você tem preparo emocional para tal. Ou seja, ainda fechando, a dimensão da inteligência intelectual precisa crescer cada vez mais, isso nos dá a capacidade de iluminação, que nada mais é do que a expansão da consciência, mas você não pode ser só inteligente. Se você for uma pessoa muito inteligente e não tiver estrutura para lidar com frustrações, você não vai ter acesso a memórias mais complexas. Porque você está provando que você expandiu a consciência, primeiro fator. Ok, passou. Senha, login, passou. E depois você tem que provar que você tem estrutura emocional para tal, ou seja, a inteligência emocional já entra nessa lógica. Parece que o cérebro tem a própria inteligência, né, dele mesmo, que ele fala assim, não, eu vou proteger esse carinha aqui. Não parece. Não parece. Ele tem. Ele tem. E é por isso que cada vez mais eu fico naquela coisa de tentar refletir que existe o que eu gosto de chamar de uma inteligência superior que nos configurou. Isso é um grande fato. Eu quero falar muito hoje aqui contigo sobre as Matrix. Porque as Matrix nada mais são do que construtos mentais que verdadeiramente nos aprisionam. E a gente só se liberta das Matrix quando a gente entende o mecanismo de funcionamento delas.